Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero te falar sobre a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que entender que o Senhor criou o homem, criou a mulher para que fossem íntimos dele, para que fossem amigos dele. Mas o homem, ele cai, o homem, ele vai pecar. E pelo pecado do homem, pelo pecado de Adão, pelo pecado de Eva, então entra a morte, para a natureza humana. Então, com isso, vai vir o sofrimento, a dor, a perversão, vai vir a incredulidade, vai vir todo tipo de mal por conta da queda de Adão e Eva, por eles terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor tinha dito que não comessem. Mas o amor de Deus, ele é tão grande e ele é tão incompreensível que o Senhor, ele trouxe um plano de salvação e de redenção para nós. Nós não pecamos e ficamos com o pecado. Nós não ficamos condenados à morte eterna. O Senhor, ele traz um escape. E esse escape ele traz por meio de Jesus Cristo. E lá no livro de João 3,16, vai nos dizer que porque Deus amou, um amor que não se compreende, porque como que pode se amar tanto quem tanto rejeita, né? Mas ainda assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que é que o Senhor faz? O Senhor, ele vai trazer agora vida para todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. A questão é o aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não é mais permitido, viver a vida de antes se nós quisermos ter uma vida de relacionamento com Deus, se nós quisermos retornar àquele estado original, aonde o Senhor, ele preparou para que nós estivéssemos. Então, o que o Senhor, ele nos coloca? Ele nos diz: vem para mim. Jesus, ele é o quê? Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o Pai nos entrega o Filho e o Filho é o caminho que nos leva de volta até o Pai. E quando nós aceitamos a Jesus, os nossos pecados, eles são perdoados. Então, tudo que nós fizemos de errado, pode ser o que for que nós tivermos feito de errado, o perdão, o Senhor nos concede. E a partir daí, ele não lembra mais dos nossos pecados. Ou seja, Deus, ele nos perdoa, é o verdadeiro perdão. É aquele perdão que esquece o que ficou para trás, que não se move mais pelo que ficou para trás. Por isso, é importante quando nós temos qualquer problema com alguém, nós liberarmos o perdão e entendermos que a oração do Pai Nosso, perdoa-nos como nós temos perdoado. É a mesma forma, tem que estar alinhado esse perdão. Nós precisamos esquecer o que foi feito. Nós não precisamos mais ficar remoendo, porque quanto mais remoemos aquilo, mesmo que dizemos que perdoamos, é porque o perdão não foi genuíno. Então o Senhor, ele nos perdoa, ele esquece o que nós fizemos. E aí nós passamos a viver uma vida nova. E essa vida nova agora, quem vem atuar na nossa vida agora é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo agora vem morar na nossa vida, vem operar dentro de nós, então agora não tem mais espaço para aqueles pecados lá atrás. Por isso que na palavra também diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. Os pecados que eu tinha, eu não devo cultivá-los. O Senhor já me perdoou, mas ele não vai, ele não quer dizer que ele, a partir daquele momento, ele fecha os olhos para todos os meus erros. Não, o que eu fiz antes de conhecê-lo e antes de aceitá-lo, ele apaga. Agora, o que eu faço depois, eu preciso entender que eu não posso estar desafiando a Deus. Eu não posso estar brincando com Deus. Eu não posso estar peço perdão, porque isso aí a gente vai estar desmoralizando Deus. A gente vai estar numa vida uma vida promíscua com Deus. E o Senhor é um Deus justo. E aí o que acontece? Quando nós aceitamos o Espírito Santo, ele nos corrige. Quer dizer que a gente nunca mais erra? Não, a gente erra. A gente continua pecando? Infelizmente, a gente peca, mas a gente tem o Espírito Santo dentro de nós que está nos alertando para os pecados. A gente vai pecar consciente.
Por quê? Porque o Espírito Santo está operando dentro de nós. Mas se a gente continuar querendo o pecado, o Espírito Santo, ele vai deixar de atuar na nossa vida. E uma orientação que nós temos, que Paulo nos deixa, é: não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Nós precisamos de viver uma vida de relacionamento com Deus e não apagá-lo. Porque assim nós vamos conservar a nossa salvação. E então, esta mensagem eu gostaria de deixar para você e que você analise sua vida. Se você não aceitou Jesus, é tempo de aceitar. Se você aceitou Jesus, é tempo de viver uma vida de santidade. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.